Boa noite a todos os irmãos, amigos que aqui estão, que nos assistem via internet. Que Deus abençoe o nosso culto desta noite. Alguém esteve aqui ontem à tarde na programação, às 17h30? Dos que estão aqui? Não? Ontem é incrível. Na igreja, as questões mais simples revelam o maior poder de Deus. Ontem nós tivemos um momento dos 10 dias de oração de testemunhos, e 3 pessoas falaram sobre orações que foram respondidas. Mas é simplesmente maravilhoso como nós vimos Deus conduzindo e atuando na vida das pessoas. Há uma jovem que testemunhou, chamada Gisele, conheceu a igreja, ficou um tempo fora e retornou à igreja e contou para nós a história dela. Ontem nós choramos aqui de emoção de ver como Deus conduziu a vida dessa jovem. Ela contando o desespero que ela sentiu fora da igreja, o vazio, e como ela encontrou Cristo, e como ela estava repleta de paz e serenidade desde que ela voltou à igreja. Foi uma história bonita. Depois também a Francine contou uma história que ela pediu algo para Deus, e Deus deu a ela algo muito maior, no qual ela nem imaginava. E ela pensou assim, às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, nós achamos que aquilo é suficiente, Deus tem coisas muito maiores. Depois a irmã Angelita testemunhou uma experiência de oração ontem. Ela estava vendo um terreno, precisava de alguém para medir o terreno, e não havia nenhum profissional. E um dia veio uma voz para ela sair de casa e caminhar, não sei, uma coisa assim. Ela saiu com uma amiga, uma parente. A Gisele está lá atrás. Boa noite, Gisele. Estou contando sua história. E aí, ela estava caminhando e a voz, elas estavam retornando para casa, e a voz disse para ela, não vá por aí, vá por aqui. E ela falou para a amiga, eu vou por aqui. Ela falou, mas como assim? Não, porque uma voz está dizendo que eu vou por aqui. E diz que a amiga disse para a Angelita, você está maluca? Ela falou, não, eu estou maluca, vamos por aqui. Tem um homem aqui que eu vou encontrar, eu preciso falar com ele. Ela viu o equipamento, ela falou, esse homem está com algum lugar aqui, eu vou precisar falar com ele. Ela falou, que homem? Quem te falou isso? Não, eu tenho certeza que Deus está falando isso. E ela encontrou esse senhor. Quando esse senhor encontrou, olhou para ela e disse assim, a senhora está precisando de alguma coisa e eu posso lhe ajudar. E ela contou que ele estava ajudando uma senhora, fazer uma casa para a senhora, tal. E esse senhor falou, irei ajudá-la. E ela falou que fazer esse trabalho é um valor muito alto. E Deus conduziu, e o Senhor vai lá e vai medir, fazer a medição gratuitamente para ela. Então foram histórias belíssimas ontem. Nós estamos em 10 dias de oração, e eu falei que todas as pregações nesse mês seriam sobre oração. E hoje quero falar sobre a marca de um verdadeiro cristão, que é justamente sobre a oração. Feche seus olhos para nós orarmos antes de abrir a palavra. Senhor nosso Deus, iremos abrir a Tua palavra, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos conduza para entendê-la e para viver conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler o verso 1 e depois o verso 7 e 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam fazer o quê? Orar sempre e sem desanimar, e nunca desanimar disso. Então Jesus conta uma parábola para quê? Para que os discípulos orassem sempre e que nunca desanimassem em suas orações. O verso 7 diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que fazem o quê? Que a Ele clamam dia e noite, diz a Bíblia. Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A pergunta é, você ora? Quanto tempo você ora? Suas orações realmente são eficazes? Você tem respostas às suas orações?
há realmente uma certeza de que você esteve ali e que Deus ouviu e lhe confortou em meio à oração? Você ora é a pergunta que somente você pode responder. Há muitos que oram, mas não oram. E orar é algo extremamente íntimo, pessoal, e só você pode orar. Alguém um dia me perguntou se era possível ouvir a voz de Deus. Eu falei, claro, é possível. Ele falou, mas como? Eu falei, é o que você tem que desenvolver com Deus. E ele perguntou, o senhor ouve a voz de Deus? Eu falei, ouço. Como o senhor sabe? Eu falei, eu aprendi a ouvir a voz dele. Aí ele falou, mas eu posso aprender? Sim, pode, mas essa é uma questão da sua relação com Deus. Assim é as nossas orações. A pergunta parece simples, você ora, mas a questão é o quanto a oração realmente é algo eficaz na sua vida. Quanto realmente ela é importante, ela transforma a sua vida. Todos os verdadeiros cristãos oram. Se você perguntar, você vai ver que todos os filhos de Deus na terra têm o mesmo sentimento. Isso é, todos eles oram. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é respirar. Quando alguém nasce no reino de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Essa é uma primícia que está em nosso coração. Essa é uma das marcas dos verdadeiros cristãos. Eles oram, eles clamam a Deus dia e noite. Cristão verdadeiro é aquele que vive uma vida de oração. Ele ora constantemente. De manhã à noite, ele está clamando ao Senhor. Sendo em casa, sendo no trabalho, na rua, onde ele estiver, ele está orando. Se divertindo, em qualquer momento, ele está conversando com Deus. Se nós pegarmos a vida dos santos na Bíblia, você não vai encontrar de Gênesis a Apocalipse nenhum deles que não fosse um homem de oração. Todos os santos da Bíblia, ao você procurar na Bíblia, você vai ver que eram homens de oração. Homens que gastavam tempo para estar com Deus. Homens que tinham prazer de estar na presença do Senhor e orar a Ele. Uma das características do homem piedoso é que ele lembra de seu Pai Celestial, como diz 1 Pedro 1,17, e como diz Paulo em 1 Coríntios 1,2, ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o iníquo, o perverso, o pecador, ele não invoca o Senhor, diz o Salmo 14, verso 4. Portanto, uma das evidências de que alguém realmente é cristão é que ele ora. Eu li a vida de muitos cristãos eminentes. Alguns eram ricos, outros pobres, alguns foram presos, outros não. Eles eram cristãos de várias denominações. E todos eles havia algo em comum em suas vidas. Todos eram homens de oração. Eu vejo que na vida das pessoas que sinceramente se convertem, passa a ter uma vida de oração. Aqueles que não oram, que oram aqui ou acolá, ou que oram rápido, ou que realmente não têm uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, eles na verdade não são verdadeiros cristãos. Eles também não podem nem apreciar a questão da sua pecaminosidade, eles não podem amar a Deus, e eles também não podem sentir que são devedores a Cristo. Não há santidade no coração deles, não há o desejo de ir para o céu, não há neles também nenhum novo nascimento diário, não há uma transformação de vida, não há uma nova vida no coração dessas pessoas que não oram diariamente. Nada os incomoda, porque não há uma vida de oração, porque nós somos transformados quando nós oramos. Nós crescemos espiritualmente, nos aproximamos de Deus só e unicamente quando nós oramos. Alguém diz que Deus vem a nós através da sua palavra e através do seu Espírito, mas nós vamos a Ele através das nossas orações. Portanto, a evidência real de ser um verdadeiro cristão está fundamentada na questão da vida de oração secreta, aquela entre só você e Deus. Como diz Jesus, você entra no seu quarto, tranca a porta e é só você e Ele.
essa é a maior evidência de alguém que é um verdadeiro cristão, que tem prazer de estar com Cristo mais do que qualquer outra coisa. Ultimamente, as minhas orações mais fervorosas a Deus são: Senhor, faz-me não amar mais este mundo, mas amar um mundo por vir. Que os prazeres deste mundo, e as pessoas aqui acolá conversam e falam das coisas tão passageiras, que o meu maior prazer seja realmente ter a Cristo e viver com Ele, e que se há alguma coisa no meu coração que não o agrade, que Ele me revele, e isso só vem através de oração, que nós possamos crescer nisso. E o próprio Senhor Jesus testemunhou que realmente orar é a maior evidência que somos cristãos. Lembra quando ele diz para Ananias ir até Saulo em Damasco? O que ele diz a Ananias? Lá em Atos 9 diz: vais e tu vais encontrar um homem orando. Ele diz justamente: ele estará orando e assim tu encontrarás Paulo ou Saulo. Está lá em Atos 9, verso 11. Portanto, o primeiro ato de fé é falar com Deus. A oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Como um homem pode viver sem respirar? É praticamente impossível, não há compreensão como que alguém pode viver sem respirar. E como que alguém pode ter uma vida espiritual sem oração? Você não pode explicar isso também, porque não é possível alguém ter uma vida espiritual sem oração. Somente é espiritual aquele que gasta tempo em oração com Deus. Este é o ponto ao qual quero levá-los. Você ora? As orações transformam a sua vida, confortam você em meio aos pesares, levantam você em meio às dúvidas e tristezas. A oração realmente é eficaz para você? Uma questão é nós termos um conhecimento intelectual das coisas. Uma questão é eu saber que eu preciso orar, é eu saber que existe um santuário no céu, é eu saber que Cristo é o Salvador, é eu saber da igreja, das verdades, intelectualmente. Outra questão é essas coisas estarem profundamente no meu coração. E a questão é, se você realmente está familiarizado com o trono da graça, se você pode realmente falar com Deus e falar dele para as pessoas, essa é a grande questão. Se você quiser descobrir se você é um verdadeiro cristão, você deve perguntar a si mesmo se você é uma pessoa que ora. A oração é necessária para a sua salvação. Quem não ora não será salvo, porque a oração traz a presença de Deus à nossa vida. Eu posso ter uma vida cristã intelectual, mas eu não tenho uma vida cristã espiritual, que é a presença de Deus, de Cristo em meu coração. E só a oração traz isso. Aqui e acolá, quando nós vimos pessoas que se levantam contra a igreja, ou que deixam a igreja, ou que reclamam aqui e acolá, você vai ver que a vida de oração dessas pessoas é uma vida praticamente isenta. Elas sabem da igreja, elas conhecem as verdades, mas não há uma vida de oração com Deus, e isso faz toda a diferença. Nenhum cristão, homem ou mulher, pode esperar ser salvo sem oração. Nós somos salvos pela graça, e essa é uma base que nós sabemos, mas nós também acreditamos que nós podemos só e unicamente ser salvos por Cristo, mas as orações é que nos levam a esse que nos salvam. Nenhum homem pode ter a salvação sem pedir por ela. Assim como ninguém pode receber o remédio sem pedir o remédio, ninguém pode pedir para ser, ninguém será salvo se não pedir para ser salvo. E nós olhamos na Bíblia e podemos ver que todos foram salvos, foram aqueles que clamaram ao Senhor, aqueles que pediram: Senhor, salva-me. Um exemplo clássico é Pedro, quando se afunda no meio do mar, e ele diz: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e o salva. Uma figura clara para nós que, sem falar com Deus, sem oração, não há salvação. Você pode saber de Cristo, você pode saber que existe salvação, mas se você não clamar por ela
ela não virá. Vejo que ninguém será salvo por suas orações, mas também vejo que sem oração ninguém se salvará. Alguém pode ser salvo sem contato nenhum com a Bíblia. Alguém pode ser salvo sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo, mas ninguém será salvo sem clamar pela salvação. Podemos olhar para o ladrão da cruz. Ele clamou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Se ele não tivesse clamado, se não tivesse orado, não haveria salvação. Só existe salvação quando nós oramos. Só somos fortes espiritualmente quando nós oramos. E esta é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Nenhum de nós pode se alimentar pelo outro, cada um de nós tem que se alimentar por si mesmo. Não adianta alguém se alimentar, não vai ajudar o outro. Não adianta alguém tomar um remédio por você, você tem que tomar um remédio. Assim, ninguém pode orar por você, só você pode orar. Ninguém pode alimentar a sua vida espiritual por você, só você pode alimentá-la e através da oração. Ser sem oração é estar sem Deus, sem a graça, sem esperança, sem amor. Sem oração nós vivemos uma vida cristã mecânica. Não há, na verdade, o sentir da presença, o cuidado e a certeza das promessas de Deus em nossa vida. A Bíblia passa a ser um livro apenas de leitura, mas não de espiritualidade. Todos os verdadeiros cristãos oram. Não orar é uma prova clara que nós não somos de Cristo, que não estamos salvos, que não temos prazer na vida espiritual e que a nossa vida é mecânica e que não há um novo nascimento em cada um de nós. Não há esperança na fé, não há esperança no mundo por vir. A vida fica limitada só unicamente para este mundo. Passe tempo em oração com Deus, sinta Ele estando ali, e você verá como você mudará completamente a sua vida espiritual. Você ouvirá Deus falando a você, você sentirá Ele andando ao seu lado, você sentirá Deus presente verdadeiramente. No cenáculo, quando o Espírito Santo veio, iluminou a mente deles da presença de Cristo, veio porque eles estavam orando. A oração traz a certeza da presença de Cristo em nossos corações. A oração é algo que faz parte da vida de todos os cristãos. Tome a decisão de orar ao Senhor, que faça disso a sua mais doce e desejado desejo da sua vida. Faça disso a prioridade maior da sua vida, pois no mundo em que vivemos, aflições, decepções, angústias irão nos rodear e nos rodeiam aqui e acolá. Mas se nós orarmos, nós iremos passar por essas coisas como se elas não tivessem acontecido. Quando eu me converti, lá no ano de 89, eu lembro que no meu processo de conversão, que eu fui expulso de casa, eu andava na rua e as pessoas riam de mim. Eu ia para a escola e os meus colegas viravam a cara, rindo de mim. Mas quando você tem uma vida com Cristo, essas coisas se tornam insignificantes. Eu perdi tudo que eu tinha e eu estava feliz. Tinha uma casa, tinha um lote, isso para mim não tinha importância nenhuma. É mais ou menos isso que acontece quando você anda com Cristo. As aflições estão aí, mas parece que você não as sente. Cristo te conduz, te fortalece, te mostra o caminho. Ele faz você olhar as aflições como um caminho e não uma dificuldade. Ore, gaste tempo em oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos ter uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus passava noites inteiras conversando contigo. Nós queremos, Senhor, passar tempo contigo.
Não queremos gastar nosso tempo em frente de televisão, em coisas que não nos acrescentam, mas que nós tenhamos o maior prazer de estarmos com a Tua Palavra em oração contigo. Pai querido, que o Teu Espírito traga ao nosso coração o desejo de orar, o desejo de estar contigo, de viver uma vida de oração. Conduza-nos hoje e sempre com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.